Bem, irmãos, abram no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ver hoje, vamos pensar final do capítulo 9, a partir do versículo 32, até o final do capítulo 10. Mas nós não vamos ler todo esse texto. Eu vou fazer um relato durante a mensagem sobre cada narrativa que aqui acontece, para que vocês possam tomar pé da situação que nós estaremos falando. Mas nós vamos ler inicialmente o versículo de número 32. Acompanhe aí a leitura comigo, que eu vou falando os versículos 32 em diante. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Do versículo 36, começa a narrativa sobre Dorcas, Tabita ou Dorcas. Nós vamos ler só o início, que diz: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 44. Versículo de número 44 em diante. E diz: ainda Pedro falava, estavam essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas
e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não saiam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecessem com eles alguns dias. Queridos, estive pensando nessa narrativa, porque aqui começa um relato sobre o ministério de Pedro. Nós estávamos vendo aí como a igreja começou a avançar. Já estava em Samaria, né? Tinha saído de Jerusalém, Judeia, estava em Samaria, mas faltava chegar aos gentios, porque ainda não havia sido aberta a porta para os gentios. E o ministério de Pedro aparece aqui exatamente na narrativa de Lucas, para que a gente possa perceber como o evangelho chegou aos gentios, e a partir daí, com a conversão de Pedro, o evangelho se expandiu por todo o mundo naquela época conhecido. Então Pedro foi uma peça importante nesse processo da expansão do evangelho. Tanto ele estava quando ali o Espírito Santo desceu em Jerusalém para ficar com a igreja. Vocês lembram ali em Atos capítulo 2, quando ele veio para ficar com os discípulos de Jesus, os apóstolos, a igreja em Jerusalém. E agora, depois da sua expansão ali em Judeia, Samaria, porque os samaritanos não eram considerados gentios pelos judeus. Os judeus dividiam o mundo em duas partes. Eram os judeus e os demais, né? Os demais eram gentios. Então, até aquele momento, pode-se dizer que o evangelho ainda estava entre eles. Jerusalém, Judeia, Samaria. E agora Pedro, como peça importante desse processo, vai abrir as portas para que o Espírito Santo chegue ali até os gentios. A igreja, né, chegue até os gentios. E nós queremos então, irmãos, falar sobre isso aí. A graça revelada no poder do evangelho. E quando eu pensei nesses textos, eu pensei na dinâmica da igreja, porque nos fala sobre determinadas questões que precisam ser refletidas e discutidas na igreja. Cada uma dessas narrativas nos traz uma coisa que nós precisamos pensar, e é isso que nós queremos falar com os irmãos. Nós vamos pensar primeiro nesse ministério de Pedro, porque aqui no texto, logo no início, no capítulo 9, versículo 32, diz: passando Pedro por toda parte. Ou seja, Pedro ele sai de Jerusalém, e ele então começa o seu ministério itinerante. Eu não sei se vocês sabem, mas Pedro ficou pouco tempo como líder da igreja em Jerusalém. Ele passou o cajado para Tiago, irmão de Jesus, e ele sai para o seu ministério itinerante, pregando o evangelho, saindo por aí para pregar o evangelho. E ele então passa por essa cidade, ele vai passar nessa narrativa aqui, que Lucas começa a falar do ministério dele. Ele passa em 3 cidades. A primeira mais próxima de Jerusalém, depois Jope, próxima de Lida, e depois Cesareia. Ele passa por essas 3 cidades, e aonde ele passa, ele leva a graça de Deus. Ele é instrumento do poder do evangelho para levar a graça de Deus àquelas pessoas que ali se encontravam nessa região. Então vejam, a graça de Jesus ela é revelada nessas 3 cidades, quando o poder do evangelho é ali evidenciado. O que você vê ali? Você vê, por exemplo, a cura de um paralítico que estava doente há 8 anos, em Lida. Depois você vai ver a ressurreição de Dorcas, que estava morta, foi ressuscitada. E depois a conversão de um centurião.
um homem que comandava um pilotão do exército romano. Então a graça chega nessas cidades, nessas pessoas, por quê? Porque alguém se predispôs a sair para pregar o evangelho e ir até onde essas pessoas estavam. A graça de Jesus, ela é revelada então nessas 3 cidades, né? E o que é importante a gente pensar sobre isso, irmãos, é como você entende, né, se você ainda crer nesse poder do evangelho que a gente viu aqui na narrativa desses textos. Porque quando a gente olha, a gente vê, puxa vida, um paralítico curado, depois de 8 anos que ele jazia de cama, uma ressurreição, uma pessoa morreu e foi ressuscitada. Como é que, né, hoje em dia você ainda acredita nesse poder do evangelho? É possível hoje acontecer aquilo que estava acontecendo há mais de 2000 anos atrás? Porque, irmãos, eu vejo hoje a igreja descrente. Hoje a gente está tão acostumado a viver com charlatões, com líderes de igrejas pregando várias coisas, que a gente começa a desacreditar no próprio poder de Deus. A gente começa a colocar em dúvida o próprio poder de Deus, que é capaz de realizar coisas que nós nunca pensamos ou imaginamos. E nós precisamos acreditar que Jesus, Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Se nós não acreditamos que o poder do evangelho é capaz de evidenciar sua graça no meio do seu povo, nos dias de hoje, nós estamos desacreditando no próprio evangelho. Então vejam, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não é isso que diz a palavra de Deus? Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Então eu tenho que acreditar nisso, irmãos. Eu tenho que acreditar que esse poder ainda é vivo. O que não é vivo é a fé das pessoas. O que não é vivo é o coração das pessoas. Por quê? Porque Deus usa pessoas para que eles possam ser instrumentos da mão dele, para que assim o seu poder e a sua graça sejam ministradas e sejam reveladas na igreja. Quem foi um instrumento de Deus para que a graça pudesse aparecer e acontecer nessas histórias que nós lemos? Foi Pedro. Pedro, ele possui algumas características, irmãos, que nós precisamos pensar se nós temos essas mesmas características. Ele foi um instrumento de Deus. Deus levou Pedro até Lida, depois a Jope e depois ali a Cesareia. Mas ele tinha algumas características. Ele tinha algumas coisas que, se nós olharmos para dentro de nós, talvez a gente precise buscar em nós essas características que ali foram apresentadas por Pedro. Então vejam, a primeira coisa que Pedro demonstrou ali foi misericórdia. Misericórdia é ter pena do miserável. É isso que quer dizer misericórdia. Mas a misericórdia é quando você olha para o miserável e você não se conforma com a situação daquele miserável. Você quer fazer alguma coisa para mudar aquela situação, para transformar. Você só descansa quando você toma uma atitude em relação à mudança daquela situação ou das circunstâncias que aquele miserável passa. Então vejam, ali quando Pedro chega, no versículo 33, ele chega em Lida, e o que é que ele vê? Quando ele chega ali, ele está aí na igreja em Lida. Vejam aí, mantenham suas Bíblias abertas, porque nós vamos usar 2 capítulos desse livro. No versículo de número 33, ele chega ali,
Onde ele estava, irmãos? Ele foi visitar a igreja que estava em Lida. Vejam, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Santos que habitavam em Lida. Então ele passou em Lida para visitar a igreja. E dizia ali aonde? Na igreja, em Lida. Portanto, era um crente que estava ali. Era um discípulo de Jesus que estava ali. E ele estava doente, acamado, há 8 anos acamado, jazia na cama, imprestável na cama. E Pedro olha para ele, e aí ele toma uma atitude. Então a misericórdia daqueles que precisam, que passam por problemas, dificuldades, lutas, situações das mais diversas. Muitas vezes nós estamos no bem bom. Muitas vezes nós estamos numa situação muito confortável. E por estarmos numa situação muito confortável, nós não nos preocupamos com os outros. Nós não temos a menor preocupação com o pobre do miserável que está morrendo de fome muitas vezes. Que está sem roupa. Que mora debaixo do viaduto. Que está viciado no crack, viciado na droga. Nós não temos a menor olhar de pena, de misericórdia por essa pessoa. Somos indiferentes muitas vezes. Mas para Pedro, não. Sabe por quê? Porque o coração de Pedro estava cheio do amor de Deus. E quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, queridos, nós temos misericórdia de quem precisa de misericórdia. A outra coisa foi a firmeza de Pedro, a confiança de que ele poderia mudar aquela situação. Vejam aí, versículo número 34, ele simplesmente olhou para o Enéas e disse assim: Jesus Cristo te cura. E o que é que aconteceu? Ele ficou curado. Eu fico pensando se você era capaz, se um de nós, né? E você é mais um de nós, seria capaz de fazer a mesma coisa. Você vai dizer assim: eu não vou nem tentar, porque eu não vou passar por besta. Vão mangar de mim. Não é? Mas a firmeza de Pedro, a confiança, a fé, um homem cheio do Espírito, ele sabia que ali não era ele. Ele sabia que era o Espírito. Ele disse assim: eu te curo. Foi assim que ele disse? Eu te curo? Ele disse o quê? Jesus te cura. Jesus te cura. Essa certeza, essa confiança, essa fé inabalável que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã. Predisposição, irmãos. Predisposição. Pedro, ele estava ali em Lida, e aí a gente vai ver que mandaram chamá-lo. Olha, como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro, versículo de número 38 e 39, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, que lhe disseram: não podem vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Ora, ele estava lá. Eu fico pensando, irmãos, na situação difícil que Pedro passou. Ele chega no canto, tem um paralítico. Aí ele é chamado para atender uma pessoa que estava morta. Ele podia inventar uma história, né? Uma desculpa, que a maioria das pessoas faz, né? Inventa uma desculpa. Estou cansado, trabalhei demais hoje, né?
E aí vai. Começa a inventar coisa. Irmãos, Pedro estava de viagem, a pé, chegou em Lida, curou aquele paralítico, recebe um chamado e diz assim: olha, estamos precisando de você lá em Jope, 50 quilômetros. Sabe o que ele fez? Imediatamente ele saiu para Jope. Ele não queria nem saber. Ele queria atender pessoas que estavam precisando da presença dele. Ele então se levanta e vai fazer. Irmãos, ontem nós fizemos aqui um curso de evangelismo. Sabe para quê? Esse curso de evangelismo? Para salvar vidas. Fizemos um apelo à igreja para estar aqui. Qual foi a disposição da igreja para vir? Não sei, acho que a maioria era na praia, sei lá onde. A coisa mais importante para Pedro, sabe qual era? Servir a Jesus, levar o amor de Cristo para as pessoas que precisavam receber o amor de Cristo. E para ele não tinha cansaço, para ele não tinha dificuldade, barreiras, para ele não tinha nada que pudesse impedir aquilo que estava no seu coração, que era a vontade de demonstrar para as pessoas o amor de Jesus. Intimidade, discrição. Sabe, Pedro estava fugindo dos holofotes, irmãos. Eu conheço pessoas que dão um pulo, né? Aí eu não sei como é que faz, mas no pulo ele tira uma foto pulando. E bota no Instagram. Eu tenho um colega que tudo que ele faz, ele publica. Faz evangelismo ali, fiz evangelismo ali. Vamos estar mais famoso do que o presidente da CBB. Holofote. Agora, queridos, o que é que Pedro fez? Vejam aí, Atos 9:40. O que é que Pedro fez? Pedro fez sair, foi todo mundo. Ele fez sair todo mundo, ele disse assim: olha, eu não quero ninguém aqui, só eu e o defunto. Eita, menino. Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Intimidade com Deus. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Fugindo dos holofotes, intimidade com Deus. A gente não precisa ter holofote não, irmãos. O galardão da gente está no céu, não é na terra. Aquele que pensa que está na terra já recebeu o seu galardão. Lá em cima você não recebe mais nada. O que a gente precisa fazer é a obra de Deus e deixa que Deus faça o resto. Né? Ninguém precisa falar daquilo que faz no reino de Deus. Imagine se eu publicasse todo dia o trabalho que foi realizado na Cibuc. Não preciso disso. Porque eu não faço para homens. O tempo que eu dedico na obra do Senhor, eu faço para o Senhor. Eu não faço nem para homens, nem para mim. Porque a obra é dele. Eu estou simplesmente a serviço dele. Então eu não preciso dos holofotes. Não é? Nenhum de vocês precisa dos holofotes. Porque nós só precisamos que Deus se agrade daquilo que a gente está fazendo. Só isso. Humildade. Outro dia, acho que foi ontem, né? Ontem no curso que o pastor Rubens falou que tinha uma pessoa lá que disse assim: não, eu curei, né, fulano, eu fiz isso. Mas imagine, Pedro, ele vinha de uma sequência de milagres. Ele passa em Lida e cura o paralítico.
Ele passa em Jope, ele ressuscita, ele que eu digo ele porque ele foi instrumento de Deus, não foi ele, foi o Senhor. Ressuscita Dorcas. Aí ele chega lá em Cesareia, o centurião Cornélio vai endeusá-lo. Se fosse um cidadão que gosta do holofote, o que ele ia dizer? Ele ia aceitar, né? Ele ia aceitar ser colocado num pedestal. Mas Pedro não. Pedro chegou e disse: aconteceu que indo Pedro a entrar, ele saiu Cornélio ao encontro e prostando-se-lhe aos pés, o adorou. Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Humildade, né, irmãos? Humildade. Ele podia dizer assim: já curei um lá em Lida, já ressuscitei outro aqui. Mas não. Humildade. Outra coisa que tem nele lá, que a gente identifica em Pedro, ele era destemido, né? Destemido, porque ele podia ser como qualquer um de nós, fraco, covarde, né? Assim, vai lá e ressuscita aquela mulher. Eu não sou Deus. Ele não, foi chamado, ele foi. Por quê? Porque ele não acreditava nele. Se você vai acreditando em você, você não vai fazer mesmo não. Ele acreditava em Deus, né? E ele então foi. Veio o paralítico, a morta e o centurião. E olha que o centurião era inimigo dele. Entre aspas, os centuriões eram. Esse não, nós vamos ver. E a outra coisa é que a glória é toda para o nome de Deus. Então, irmãos, vejam, essas são características de uma pessoa que é instrumento de Deus para levar a graça e demonstrar o poder do Evangelho para as pessoas. Dentro dessas, todas essas qualidades, características, qual delas está faltando em você? Qual delas você precisa desenvolver para que assim você possa manifestar através da sua vida o poder do Evangelho? Qual delas? Se vocês anotaram, vocês vão pensar mais tarde. Se não anotaram, na hora de pensar, esqueceu. Então não vão pensar mais nunca, né? Mas fica aí a dica para vocês. A segunda coisa que a gente observa é que o poder do Evangelho, ele se manifesta, né, de uma forma universal. O poder do Evangelho não se manifesta direcionado para determinadas pessoas, raças, nações, mas ela é universal. Então vejam, Lucas coloca aqui 3 figuras bem interessantes. Coloca uma pessoa de Lida, uma pessoa pobre, improdutiva, uma pessoa que não produzia nada para o reino, mas foi alcançado pela graça. Por outro lado, ele coloca uma pessoa altamente produtiva no reino, é uma discípula de Jesus. Depois ele coloca uma pessoa, um gentil. Então isso a gente observa que para Deus não existe nenhuma restrição, nenhuma discriminação, no sentido de que o Evangelho, ele faz seleção de pessoas. Pelo contrário, o Evangelho é para todas as pessoas. O problema é que nem todas as pessoas querem, mas o Evangelho é para todas as pessoas. Então mostra, dentro dessas histórias, como é que ele vai avançando até chegar aos gentios, demonstrando aí essa universalidade. Todas as pessoas fazem parte do projeto de Deus, todas elas. Por isso é que Pedro vai dizer que ele é longânimo, porque ele quer que todos se salvem. Então está aí, Enéas, Dorcas, Cornélio. 3 figuras diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, e que foram alcançadas pela graça.
Bom, eu quero avançar um pouco, porque senão a gente vai levar muito tempo nessa mensagem, e eu não quero passar de meia-noite hoje, né? A graça revelada. Vejam, Pedro chega aonde? Em primeiro lugar? Pedro chega aonde, irmãos? Lida. Irmãos, respondam, para saber se vocês estão atentos, né? Se vocês estiverem atentos, quando eu perguntar, vocês vão responder. Se estiverem ainda pensando na primeira frase que eu falei, vocês não vão chegar aqui aonde eu quero que vocês cheguem. Então Pedro está no seu ministério, foi isso que eu disse? Andando, saiu de Jerusalém, está no seu ministério, e agora ele chega aonde? Lida, muito bem, chega em Lida. O que ele foi fazer em Lida? Ele foi curar o paralítico? Não. É isso que diz o texto? O que o texto diz aqui? Ele foi visitar quem? Os santos. Ele foi visitar a igreja que estava em Lida. Só que ele chega na igreja e ele encontra uma situação que possivelmente ele não esperava encontrar, que foi Enéas. Ele chega lá e encontra quem? Enéas. Quem é que ele encontra, irmãos? Quem? Enéas. O nome dele é Enéas. Ele chega lá e encontra Enéas. Esse Enéas é um homem esperto. Estava pulando na cama, é isso? Não? Ele estava fazendo o quê? Estava dormindo. Era? Diz o texto que ele chega lá e ele encontra Enéas, que havia 8 anos ele jazia de cama, pois era paralítico, jazia de cama. Irmãos, agora pense comigo. Esse homem era um homem imprestável para o evangelho, não era? Esse homem estava jogado em cima de uma cama. Era um homem que dependia dos outros. Para ele viver, ele dependia dos outros. Os outros que cuidavam de Enéas. Era uma pessoa que precisava, para comer, para se vestir, para tomar banho, se é que tomava, precisava dos outros. E eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas paralíticas nós temos na igreja, imprestáveis, improdutivas na igreja, que precisa ser alcançado pela graça. Pessoas que jazem em cima de um banco da igreja. Quantas pessoas? Porque Pedro olha para aquela pessoa e ele identifica naquela pessoa um potencial muito grande. Ele identifica em Enéas uma pessoa que estava acamada, mas que poderia ser alguém que altamente útil para o evangelho, que poderia ser mudado, transformado, que poderia ser um servo poderoso nas mãos de Deus. E o que é que ele faz? Ele diz: Jesus te cura. E ele se levanta. E sabe o que é que acontece, irmãos? Abra aí no versículo de número 35, perdão. Sabe o que é que acontece? Agora sim, ele sai saltitando, né? Ele pega a cama, arruma a cama, o símbolo da sua improdutividade era a cama.
Ele arruma a cama, e ele se levanta, e sabe o que acontece? Todos os habitantes da cidade, todos, a palavra aqui no grego é pan, todos, sem exceção, se converteram. Às vezes você olha para uma pessoa na igreja e diz assim: isso aí não vale nada, esse aí não dá para nada, né? Às vezes você diz até para o seu filho, né? Diz isso. Esse aí é imprestável na igreja, não ajuda com nada. O que é que você faz? Você simplesmente ajuda a trocar de roupa, a dar banho, dar comidinha na boca. Não trata, não tem o cuidado de mudar aquela situação. Cada pessoa que é chamada por Deus, que faz parte do corpo de Cristo, é uma pessoa em potencial para servir em poder ao Senhor Jesus. Ninguém é imprestável nas mãos de Deus. Todos nós somos pessoas que, chamadas por Deus, alcançadas pelo Evangelho, temos um poder dentro de nós que se chama o Espírito Santo de Deus, que pode mudar as circunstâncias da vida, não apenas daquela que foi alcançada, mas de pessoas que precisam ser alcançadas também. Nós não podemos deixar ninguém prostrado numa cama. Nós não podemos deixar ninguém sentado em um banco de uma igreja, porque assim estão sendo imprestáveis. E a nossa misericórdia, o poder que existe dentro de nós, não permite que a gente deixe pessoas assim. Precisamos agir, irmãos. Precisamos mudar essa situação. E depende de cada um de nós. Cada um de nós. Segunda coisa que eu vejo aqui é na história de Dorcas. Irmãos, é interessante quando a gente observa, porque Dorcas é exatamente o inverso de Enéas. Vocês já prestaram atenção nisso? Enquanto Enéas está prostrado, é imprestável, é improdutivo, está em cima de uma cama, não produz nada. Vejam aí Dorcas, versículos 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzida quer dizer Dorcas. Ela era o quê? Notável, irmãos. Veja a diferença. Enquanto que Lucas diz que aquele jazia na cama, ele vai dizer a outra lá é o quê? Notável. Notável. Era uma pessoa que estava envolvida na obra. Era uma pessoa incansável. Era uma pessoa produtiva no reino. Agora, irmãos, interessante, porque tanto aquele como ela foram alcançadas pela tragédia. Tanto Enéas, crente, santo de Lida, como Dorcas, foram alcançados pela tragédia. Significa dizer o quê? Não é porque a gente é crente que não pode ser, né, que a gente não vem acontecer nada, né, com a gente. Nós estamos sujeitos a qualquer momento acontecer alguma coisa. Mas nós precisamos, dentro desse contexto, qualquer coisa que venha acontecer, nós precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça. E a graça chegou na casa de Enéas, e a graça chegou na casa de Dorcas. Agora vejam.
Uma coisa interessante na dinâmica da igreja aqui. Porque Dorcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E naqueles dias ela adoeceu. Ela trabalhava, ela produzia, mas ela também produzia roupas e ela doava. Aqui diz que ela produzia túnicas e vestidos, dava para as viúvas. E tem duas coisas aqui, irmãos, que eu acho fantástico nessa história. A primeira é que ela estava doente, mas mesmo assim, irmãos, na doença dela, ela não parou de produzir e de fazer o bem às pessoas. Aqui diz que as velhinhas não, as viúvas, aqui diz que as viúvas mostraram, versículo de número 39, Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Enquanto ela estava viva, mesmo doente, mesmo em situação que ela se encontrava de saúde, ela não parou de fazer o bem. Ela não parou de fazer a obra de Deus. Porque, irmãos, o que eu estou acostumado a ver é que qualquer coisinha, a pessoa tem logo uma desculpa para não fazer. Uma dor no dedão do pé, ai meu dedão. Já é uma desculpa para não fazer. E Dorcas, mesmo doente, caída, enferma, estava produzindo para o reino. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Significa dizer que a missão que nós temos de Deus é maior do que qualquer coisa que você possa colocar entre você e Deus. A missão é maior do que a sua doença. A missão é maior do que qualquer barreira, empecilho que possa existir da sua vida. Desculpa que você possa dar. A missão, ela é mais importante, irmãos, do que a sua vida. Ela é mais importante, vou voltar a dizer. A missão, ela é mais importante do que a sua vida. O que está em primeiro lugar é o reino de Deus. É a missão que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Jesus estava na cruz lá na cruz, morrendo. Estava morrendo. A missão dele era salvar o homem. E ele morrendo, ele salvou o ladrão da cruz. A missão é mais importante do que a sua vida. O que é que você vem colocando na frente da missão? O que é que vem impedindo você de realizar a missão? Aquela mulher, ela foi agraciada por Deus, porque ela tinha consciência, ela tinha foco na missão dela, que ela havia recebido de Jesus. E ela morreu produzindo, mesmo sabendo que ela ia morrer, mas ela morreu produzindo para o reino. Vocês sabem a segunda coisa que eu vejo aqui nessa história, importante para nós enquanto igreja? Suspense. Vocês sabem a segunda coisa que eu vejo importante aqui? Frutos. Frutos eternos.
Irmãos, ela morreu. Ela morreu. Mas ela morreu, mas ela deixou, sabe o quê? Frutos. Jesus, ele vai dizer que nos chama para produzir muitos frutos, não é isso? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito o quê? Fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. E os frutos do reino são frutos eternos. Ela estava morta, mas as viúvas estavam mostrando lá a produção dela. Ela estava morta, mas ela não tinha sido esquecida. Ela estava morta, mas ela tinha impactado uma cidade no serviço a Cristo. Ela movimentou uma cidade. A graça, irmãos, não está somente na ressurreição dela, mas nas pessoas que se preocuparam com ela. Os amigos, as amigas, as viúvas, que se preocuparam com ela, que lavaram o seu corpo, que vestiram com a roupa lá, a mortalha dela, e que mandaram as pessoas chamar Pedro. Eu queria ter a graça de ter amigos assim. Quais foram os frutos que vocês vêm produzindo para Cristo? Quais são os frutos? Qual é o legado espiritual que você vai deixar quando você for embora? Qual é o seu legado espiritual? Irmãos, eu vou falar com toda sinceridade. Quando eu morrer, eu tenho um legadozinho aí. Muitas pessoas foram conduzidas a Cristo, eu como instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Muitas, não foram poucas. Eu tenho uma história com Deus. Eu tenho uma caminhada com Deus, experiências com Deus. Que só quem passa, só quem anda com Deus é que sabe. Quais são os frutos que vocês têm produzido para Deus? Frutos eternos. Vocês vão ser lembrados como quando morrerem? Um bom homem, um grande homem. Um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Dorcas foi uma mulher que ela ressuscitou. Deus a levantou. Mas quando ela fechou os olhos, ela descansou, sabendo que ela deixou um legado. Ela deixou frutos espirituais, frutos eternos, que ninguém jamais poderia ou poderá apagar aquilo que ela fez. Ninguém. Eu quero encerrar, irmãos, com a terceira história de Cornélio. Eu quero ser rápido aqui com Cornélio. Cornélio era um gentil,
Mas diz o texto que era um gentio temente a Deus. Como eu não sei. Convivência com os judeus, ele e a família toda eram tementes a Deus. E as suas orações chegou até o Senhor. E o Senhor então levantou Pedro para que ele saísse de Jope para ir até Cesareia. Só para alcançar aquele gentio. É quando as portas da igreja se abrem para os gentios. Irmãos, eu quero só ler o versículo de número 45, que está aí, do capítulo 10. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então ali tem o Espírito Santo, desce em Jerusalém, depois desce na Judéia, Samaria, e agora completa o ciclo. Ele chega ali aos gentios, porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tá? Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui? É que muitas vezes você olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa, ela não vai se converter. Que é uma pessoa difícil. Às vezes você tem um inimigo. Olha, irmãos, os romanos eram inimigos dos cristãos. Era inimigo dos cristãos. Esse homem, ele era temente a Deus, mas eu não sei como é que era a situação dele com relação aos cristãos. Tá? Ele tinha um relacionamento possivelmente com os judeus. Ele era o chefe ali da tropa ali romana que ficava na corte. Ele chamava aqui italiana, né? Ele diz aqui, da corte italiana. Tá? E aí, aqui ó, capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então era da turma ali do pretório, que tomava conta do governador, né? Que fazia ali o palácio. Então, ele era um inimigo, entre aspas. E Pedro, por isso que eu digo que Pedro enfrentou 3 situações difíceis, né? Uma foi o paralítico, o outro foi uma morta, e a outra foi um centurião. Mas ele foi chamado, Deus mandou, e ele foi. E as pessoas se admiraram, sabe por quê? Porque para o judeu, ou é gentio. Se é gentio, não merece. Não merece. Né? Então ele chegou lá, e ele estava pregando para o Cornélio, e no momento que ele estava pregando, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Eles foram alcançados pelo Espírito Santo. E ali houve conversão, quando Pedro chegou. Então o que a gente precisa ter cuidado muitas vezes, irmãos, é dizer que não vai, né, ali, porque fulano, né, não merece, ou fulano não vai se converter, ou é uma pessoa difícil, é aquela revoltada com o evangelho, não pode ver um crente que já está jogando pedra na cabeça, né? Então a gente muitas vezes tem uma série de senões de pregar evangelho para determinadas pessoas. E aqui que se mostra exatamente essa questão da universalidade do evangelho para todas as pessoas. E aqueles a quem a gente muitas vezes menos espera são aquelas que vão abrir o coração para Jesus. Amém? Irmãos, Jesus quer revelar a graça através da sua vida, a vida de cada um de vocês. Ele quer revelar a graça através do poder do evangelho. Mas quer que você seja um instrumento na mão dele para que isso aconteça.
Assim como Pedro foi um instrumento de Deus, para que a graça de Deus chegasse ali em Lida, chegasse em Jope, chegasse em Cesareia, na vida daquelas pessoas que foram alcançadas, Ele quer que você também seja um instrumento. Aonde você estiver e aonde Ele enviar você, porque aonde você estiver é onde Ele te enviou, para que você possa, sendo instrumento dele, fazer com que a graça de Deus seja derramada aonde você está. Em Romanos 1,16 diz assim: pois não o quê? Vamos ler? Irmãos, não vamos nos envergonhar do Evangelho, ser medrosos, vamos ter coragem. Eu sei que tem pessoas, porque aqui diz o seguinte: o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Evangelho é o poder, não sou eu, mas é o Evangelho, é o poder de Deus. Existem pessoas que têm vergonha do Evangelho. Tem pessoas que envergonham o Evangelho. Não é isso? Tem pessoas que têm vergonha porque têm até medo de botar uma Bíblia debaixo do braço. Tem medo de pregar o Evangelho. Tem medo de falar de Jesus para as pessoas, do amor de Deus para as pessoas. Mas tem pessoas também que envergonham pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, pela sua vida desregrada, pela sua vida imoral, pela sua vida desrespeitosa diante de Deus, desobediente diante de Deus. São pessoas que envergonham o Evangelho. Mas o que Deus quer é que você seja exatamente isso que Paulo está dizendo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém, meus irmãos? Baixem suas cabeças. O Senhor quer usar você. O poder está em você. O Espírito Santo habita em você. Jesus disse: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Portanto, Ele está em você. O poder está em você. Não é você, mas Ele está em você. O Espírito Santo de Deus. Basta que você deixe ser usado por esse poder que está no seu coração, na sua vida. Não tenha vergonha do Evangelho, querido. Não tenha vergonha, porque Deus não deixa os seus passarem vergonha. Nenhum dos seus filhos passará vergonha. O apelo que eu faço nesta noite é que você libere todas as barreiras, todas as lutas, todos os empecilhos, todas as dificuldades que você vem criando ao longo da sua caminhada cristã, para que você seja um instrumento de poder nas mãos de Deus, como Pedro foi ali em Lida, ali em Jope e ali em Cesareia. Amém? Vamos orar.